Boa tarde, paz do Senhor. Dando continuidade ao nosso plano de leitura anual da Palavra do Senhor. E hoje a leitura é no Salmo de número 50 e Salmo 51. O Salmo 50 apresenta a Deus como supremo juiz que convoca a terra para julgar seu povo, condenando a hipocrisia religiosa e rituais vazios. Deus enfatiza que não necessita de sacrifícios materiais, pois é dono de tudo, e valoriza a adoração sincera, o coração contrito, a gratidão e a obediência à sua palavra. Então, o Salmo de número 50, ele retrata um pouco do que aconteceu quando Deus mandou Saul eliminar o povo de os amalequitas. E ali Saul, ele poupou alguns animais. E quando ele retornou, que Samuel encontrou, que ele havia dito que havia cumprido o mandamento do Senhor, e Samuel lhe perguntou sobre aqueles animais, e ele disse que havia reservado aqueles animais para sacrifício, e Samuel lhe falou, o versículo que fala que a obediência é melhor que o sacrifício. Então, ali ele foi confrontado e ele foi reprovado naquela sua atitude. Então, no Salmo de número 50, no versículo 10, diz: porque meu é todo animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Então, tudo pertence ao Senhor. E foi o erro que Saul cometeu, porque ele reservou animais bons que eram perfeitos, para sacrifício, mas em contraste ele desobedeceu a palavra e o mandamento que Deus havia lhe dado. Então Samuel lhe disse, que Deus ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E no Salmo de número 50, no versículo 15, está escrito: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o salmista nos convida a invocar o Senhor na angústia. E nesse versículo traz uma promessa de que se invocarmos o Senhor na angústia, ele nos livrará e tu me glorificarás. Então, quando invocamos o Senhor na angústia, o Senhor nos livra e o nome do Senhor é glorificado. E dando continuidade ao Salmo 51, sabemos que o Salmo 51, ele é uma oração sincera de arrependimento, escrita pelo rei Davi após seu adultério com Batseba e o confronto do profeta Natã. Nesse salmo, Davi confessa seu pecado, clama pela misericórdia de Deus, clama pela purificação interior e restauração da alegria da salvação. Então, o Salmo 51 é um salmo de confissão. Aqui, Davi, ele confessa o seu pecado a Deus. E Provérbios diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, quando Davi ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele se volta para o Senhor na sua oração e ele pede no versículo 10 do Salmo 51, ele faz a sua oração e diz: cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, Davi, quando ele recebe aquela mensagem do profeta Natã, ele se arrepende, ele ora e ele pede ao Senhor por restauração espiritual, pela presença do Senhor de volta na sua vida, no seu coração. E ali ele, com o seu coração quebrantado e arrependido, ele ora ao Senhor e suplica a Deus o perdão, a misericórdia, que ele seja purificado, que ele seja limpo. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela é fiel e ela é verdadeira. E quando o salmista ele se volta com o seu coração totalmente arrependido e confessa o seu pecado e deixa, ele alcança do Senhor a graça, a misericórdia, o favor e a restauração e a reconciliação com o seu Deus. Então, que nós também, assim como no Salmo 50 e no Salmo 51, nós possamos, o Senhor nos conceda a graça para que nós venhamos viver, que o nosso culto, que a nossa adoração seja aceita, seja agradável ao Senhor, que o Senhor nos conceda uma vida íntegra, reta, para que o nosso culto seja uma oferta que agrade ao Senhor. E como no Salmo 51, que quando errarmos, que quando cometermos algum pecado, que nós venhamos nos voltar para o Senhor arrependidos, para recebermos do Senhor o perdão e a alegria da salvação do Senhor no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe nesse projeto, nesse propósito de leitura da palavra do Senhor, que sejamos edificados, fortalecidos por meio da leitura, da oração e da pregação da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe neste propósito para a glória de Deus. Amém.